Você já viu o trailer do novo filme do Resident Evil? Porque se você cresceu explorando os corredores da mansão Spence, fugindo dos Hunters ou levando sustos em Raccoon City, prepara o coração. Faz muito tempo que os fãs esperam um filme que consiga capturar aquela sensação que os jogos sempre tiveram. Não era só medo, não era só zumbis, era aquela tensão de abrir uma porta e pensar, tem alguma coisa me esperando do outro lado. E o mais curioso é que nesse novo trailer fez muita gente voltar a sentir exatamente isso. Mas será que finalmente entenderam o que faz Resident Evil ser o Resident Evil? Ou a gente está caindo na mesma armadilha de novo? Porque existe um detalhe que quase ninguém está comentando e ele pode mudar completamente o futuro da franquia no cinema. Resident Evil sempre viveu uma contradição muito estranha. Enquanto os jogos se tornavam um dos maiores fenômenos da história, os filmes dividiam os fãs durante anos. E isso parece impossível de entender. Como uma das maiores franquias tão amadas nos videogames encontrou tanta dificuldade para reproduzir a mesma magia das telonas? Parece uma pergunta simples, mas quando mais você tenta responder, mais percebe que existe algo muito maior por trás disso. E foi exatamente aí que eu comecei a olhar esse novo trailer com outros olhos. Porque talvez o mais importante não seja aquilo que ele mostra, talvez seja justamente aquilo que ele decide esconder. E esconder coisas sempre faz parte da identidade visual. Pensa nos primeiros jogos, você nunca sabia exatamente o que estava acontecendo. Cada corredor escondia um mistério. Cada documento encontrado levantava mais perguntas do que resposta. Você descobria uma peça do quebra-cabeça e imediatamente surgiam outras 10. Era como tentar montar um enorme quebra-cabeça no escuro. E é justamente essa sensação que muita gente diz ter sentido ao assistir o trailer. Não porque ele entrega todas as respostas, mas porque ele desperta aquela curiosidade quase infantil de querer descobrir o que existe depois da próxima porta. Só que existe um problema. O público mudou, o cinema mudou e até a forma como sentimos medo mudou. Hoje somos bombardeados por trailers que entregam praticamente o filme inteiro. Explosões, vilões, reviravoltas, quase nada fica escondido. E Resident Evil sempre fez exatamente o contrário. Ele transformava o desconhecido num verdadeiro monstro. E isso é muito mais assustador do que qualquer criatura gigantesca aparecendo na tela. Porque o cérebro humano faz uma coisa curiosa. Quando ele não sabe o que está escondido na escuridão, ele cria algo ainda pior. E nenhum jogo explorou isso tão bem quanto Resident Evil. Mas isso não é a parte mais interessante. Existe uma geração inteira que conheceu Resident Evil primeiro pelos filmes. Outras conheceu apenas pelos remakes dos jogos. E existe quem tenha vivido tudo desde o primeiro PlayStation. São públicos completamente diferentes, esperando a mesma coisa. E agradar todo mundo parece uma missão impossível. Imagina reunir antigos amigos da escola depois de 20 anos. Cada um seguiu um caminho diferente, cada um guarda lembranças diferentes daquele tempo, mas todos esperam sentir exatamente a mesma emoção quando se reencontrarem. É isso que esse novo filme precisa fazer. Ele precisa conversar com várias gerações ao mesmo tempo e talvez seja justamente aí que esteja o seu maior desafio. Agora vem um detalhe curioso. Sempre que um novo projeto de Resident Evil é anunciado, a primeira reação dos fãs não costuma ser de empolgação, é de desconfiança. Parece estranho dizer isso sobre uma franquia tão famosa, mas isso faz sentido. Quem ama já se decepcionou tantas vezes que aprendeu a criar uma espécie de escudo emocional. Antes de comemorar, prefere esperar. Antes de acreditar, prefere desconfiar. E talvez seja exatamente por isso que esse trailer tenha causado tanta repercussão. Porque pela primeira vez em muito tempo, muita gente largou esse escudo por alguns minutos. E isso não acontece por acaso. Quando um trailer consegue despertar esperança em uma comunidade tão exigente, significa que alguma coisa acertou em cheio. Talvez tenha sido a atmosfera, ou o ritmo, ou aquele sentimento difícil de explicar que faz você olhar para a tela e pensar, e isso parece realmente Resident Evil. Só que a verdadeira pergunta ainda continua sem resposta. O que faz esse filme diferente de outras histórias de zumbi? Afinal, existem centenas de filmes, séries, jogos sobre o fim do mundo, porque justamente essa franquia conseguiu sobreviver por décadas. E a resposta pode
estar em algo que quase ninguém percebe. Resident Evil nunca foi apenas sobre sobreviver, foi sobre descobrir uma conspiração muito maior do que qualquer personagem imaginava. Você começava tentando escapar de uma casa, depois descobria um laboratório, depois vinha uma empresa gigantesca, depois experiências biológicas, interesses militares. E quando parecia que tudo tinha sido explicado, surgiu um outro segredo ainda mais assustador. Essa sensação de estar sempre um passo atrás da verdade faz no DNA da franquia. E é exatamente isso que muitos fãs querem reencontrar no cinema. Não apenas ação, nem monstros, mas aquela sensação que existe uma verdade escondida esperando para ser descoberta. Parece resolvido, mas não está, porque existe um outro elemento que poucas pessoas comentam: o silêncio. Sim, o silêncio. Nos melhores momentos de Resident Evil, o que realmente assusta não é o ataque do monstro, é o instante antes dele aparecer. É aquele corredor vazio, a porta entreaberta, o barulho distante que faz parar o coração. O medo nasce da expectativa e a expectativa é uma das emoções mais poderosas que existe. E o que realmente o trailer vendeu? Talvez seja isso que tantos fãs estejam analisando cada segundo desse novo trailer. Eles não procuram apenas referências aos jogos, procuram sinais de que aquele clima voltou. Eles procuram pequenas pistas de que alguém realmente entendeu a essência dessa franquia. E quando milhares de pessoas começam a discutir detalhes escondidos em poucos segundos de vídeo, isso mostra que Resident Evil continua fazendo aquilo que sempre fez de melhor: alimentar o mistério. Agora imagina a responsabilidade de quem está produzindo esse filme. Não basta criar cenas bonitas, nem colocar personagens conhecidos, mostrar criaturas icônicas. O verdadeiro desafio é fazer o público esquecer que está assistindo a um filme e sentir novamente aquela tensão de pegar o controle na mão, economizar munição, ouvir um barulho estranho e pensar duas vezes antes de abrir uma porta. Essa é uma emoção que não se fabrica facilmente. Ela precisa ser construída aos poucos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Esse trailer não tenha conquistado os fãs apenas pelo que mostrou, mas pela promessa do que ainda pode mostrar. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Porque quando um trailer vende apenas espetáculo, a empolgação acaba rápido, mas quando ele vende curiosidade, a conversa continua por semanas. As teorias aparecem, os vídeos surgem, cada frame vira investigação, cada detalhe vira debate, e Resident Evil sempre viveu desse sentimento coletivo de tentar descobrir o que ninguém percebeu ainda. Mas e aí, o que você acha? Será que finalmente teremos um filme de Resident Evil que os fãs esperam durante tantos anos? A resposta sincera é que ninguém sabe. Um trailer nunca conta toda a história, mas ele pode revelar uma intenção. E se existe algo que muita gente sentiu ao assistir a essas primeiras imagens, foi justamente a impressão de que a essência da franquia voltou a ser prioridade. Se isso vai se confirmar quando o filme estrear, ainda é cedo para dizer, mas talvez a maior vitória desse trailer tenha sido outra. Ele fez milhões de pessoas voltarem a conversar sobre Resident Evil com entusiasmo, curiosidade e esperança. E isso já não acontecia há bastante tempo. Agora resta uma última pergunta. Talvez ela seja ainda mais importante do que as outras. Se esse filme conseguir realmente resgatar a alma da série, será que ela vai mudar apenas a franquia ou pode inaugurar uma nova geração de adaptações de videogames feita pensando primeiro nos fãs? A resposta ainda está escondida atrás da próxima porta, e Resident Evil nos ensinou alguma coisa. É que a curiosidade sempre fala mais alto que o medo.